e desatou a soluçar com um desespero que só acontece com as pessoas que choram as mágoas, das quais sentem ser elas mesmas a causa. Eu sou o Wellington, esse é o Resenha Simples e hoje nós vamos falar de guerra e paz. Então, hoje nós vamos conversar sobre Guerra e Paz, uma das maiores obras da literatura mundial, escrita por Lev Tolstói, e é uma tarefa bem desafiadora falar dessa obra, tanto pelo tamanho dela, é uma obra imensa, tanto pela quantidade de coisas que podem ser ditas a partir da leitura do livro, sejam os aspectos psicológicos dos personagens, seja em relação à trama. Então, hoje nós vamos encarar esse desafio. Para começar, eu vou falar da edição que eu tenho, que é a edição da Kozak Knife, uma edição em 2 volumes. A tradução é do Rubens Figueiredo e dessa tradução eu acabei de ler o primeiro volume. Infelizmente, já que a Kozak Knife fechou as suas portas, essa bela edição só poderá ser achada agora em sebos a um preço bem salgado. Fala um pouquinho do autor, o Leon Tolstói, ou Lev Tolstói, para nos ajudar na ambientação em relação à obra. O Leon Tolstói se tornou órfão aos 9 anos de idade, mas ganhou uma herança em terras e servos. Na sua juventude ele vivia o conflito entre as mordomias da vida citadina em Moscou e a condição terrível em que os servos e os pobres viviam nas suas terras. Ele foi para a Guerra da Crimeia, que por acaso a Rússia foi derrotada. Lá, por ele ser nobre, ele recebeu já um título de oficial, ele era oficial de artilharia, mas ele volta decepcionado com a guerra e também se decepciona com a vida da corte czarina na capital do país. Ele se retira então para suas terras, lá ele inicia uma escola modelo para os servos que ele possuía, baseada nos modelos da escola moderna de Ferrer. Ele alimenta essa escola com periódicos que ele mesmo escreve, lá estão muitos de seus ideais. Entre esses ideais está lá que o homem deveria viver uma pobreza evangélica. E lá também ele inicia, ou se volta mais aos seus escritos. Ele já tinha, mesmo antes de entrar no exército, ou pouco antes de entrar no exército, ele já havia feito uma publicação para um jornal. Ele permanece vivendo ali os seus conflitos interiores, essa questão entre a grande riqueza que ele possuía e a condição de vida dos servos e dos pobres. Lev Tolstói também tem ali diversas tragédias familiares, perde 3 filhos e a vida dele é permeada por esses conflitos, por essas tragédias. Ele escreve o primeiro rascunho de Guerra e Paz, data 1863. Depois ele não gosta do final, reescreve toda a obra e esse processo demora em cerca de 3 anos, entre 1866 e 1869. Ao longo da vida dele, ele vai se aproximando, mesmo diante de tantos conflitos, a esse ideal que ele gostaria de viver com o mínimo possível, mas encontra resistência por parte da família e da esposa. Era uma das pessoas com quem ele entrava em conflito sobre essa questão, mas próximo ao final da vida dele, ele divide os bens dele entre filhos, esposa, parte dos direitos das obras dele ele dá para o povo e busca viver como um simples camponês. Ele sai de casa numa noite com a sua filha e um médico em busca de viver como um simples camponês mesmo, mas por complicações da pneumonia que ele tinha, ele morre numa estação de trem em 1910. Então esse pequeno resumo da vida do Tolstói então é para nos ambientar e nos permite ver ao longo da leitura do livro que esses aspectos, esses conflitos aparecem aí no decorrer da história.
Agora, minha relação com o livro começa de uma forma bem interessante. O Tolstói é o segundo autor russo que eu leio. Na verdade, é o primeiro autor de romance ou dessa epopeia, porque na verdade nem o próprio Tolstói conseguia definir se era um romance, se era uma novela, ou alguns chamam de epopeia. Mas ele é o primeiro, digamos, autor de prosa que eu leio. O outro autor russo que eu li foi o Mayakovsky, mas foram poemas. E uma outra edição que eu possuía era a edição da editorial Prestígio. Minha edição também muito bonita, num box em 3 volumes, e aquela edição ela me assustava, digamos assim, ela colocava uma certa pressão. E eu tinha a impressão de que a leitura seria uma leitura, sabe, pesada, né? Que seria uma linguagem rebuscada, que a leitura se daria de forma bem lenta. E foi uma grata surpresa perceber, não sei se foi o trabalho do tradutor, mas é uma leitura muito tranquila, muito leve. Se é que eu posso fazer uma metáfora em relação à leitura, é como você estar caminhando tranquilamente num parque, sem pressa, de maneira bem leve, de maneira bem despreocupada. É essa metáfora que eu faço em relação à leitura. Não que seja algo monótono ou sem emoção, mas é o tipo da leitura, é essa a metáfora que eu consigo encontrar para defini-la. Além disso, tinha também o mito de que os autores russos têm zilhões de personagens com inúmeros nomes. Isso é verdade. Anotar os personagens, até porque uma das características do Tolstói é a descrição psicológica de seus personagens. Vou anotar os personagens, os nomes, as suas características para ir lendo ao longo da história. E fiz assim, só que eu percebi que lá no final do livro tem assim, lista de personagens e fatos históricos. E eu falei, poxa, tô perdendo tempo, não preciso fazer isso. Terrível engano. Os personagens que estão lá no final, na verdade, são os personagens históricos, os que ele coloca na história, mas que de fato existiram, que não são fictícios. Então, depois que eu percebi isso, eu tinha passado muito do livro e aí já não dava muito para voltar. Eu tive que contar com a minha memória para poder identificar cada um dos personagens, que é muito difícil, porque além do nome, às vezes ele chama os personagens pelo sobrenome ou ainda pelos apelidos dos personagens, então é preciso estar bem atento. Eu me arrependo um pouco de não ter lido de uma maneira mais contínua, eu tive algumas interrupções na leitura do Guerra e Paz e eu deveria ter seguido o exemplo do Charlie Brown, que lê no final de semana. Mas eu não fiz assim e eu acredito que teria sido melhor ler de uma maneira mais contínua, mas isso não me tirou tanto de absorver e de entender a beleza do livro. Bom, do que se trata Guerra e Paz? Guerra e Paz é uma epopeia, como alguns chamam, que se passa ao longo do período das guerras napoleônicas em torno de algumas famílias. Os Bolkonskis, Bezukovs, Rostovs e, por minha conta, eu vou colocar os Kuraguins, porque pelo menos nesse primeiro volume eu percebi uma certa relevância nos personagens dessa família na história. Então ele se passa nesse período aí em que Napoleão está expandindo o Império Francês. Mas o que torna, pelo menos na minha opinião, Guerra e Paz esta obra inesquecível, grande clássico da literatura mundial. Lembram lá do trecho que eu li no início do vídeo? Permitam-me ler outro. Andrei estava feliz e ao mesmo tempo estava triste. Decididamente, não havia motivo para chorar. No entanto, ele estava à beira de chorar. Por quê? Por causa do seu amor passado, da pequena princesa, de suas decepções, de suas esperanças no futuro? Sim e não. O mais importante para ter vontade de chorar era a súbita e nítida consciência da contradição terrível para o príncipe Andrei entre algo infinitamente grande e indeterminado que havia dentro dele e algo estreito e corpóreo, que ele mesmo era e ela também. Tal contradição o afligia e o alegrava durante o canto de Natasha. Na minha opinião, é isso que faz a obra do Tolstói ser
fantástica, extraordinária, inesquecível. Nesse trecho a gente pode perceber como que ele consegue descrever o turbilhão de sentimentos que existe dentro do príncipe Andrei num determinado momento da história. A convulsão de sensações, de sentimentos, que ele consegue dizer, ele está prestes a chorar, mas não tem motivo para chorar. Será que é o passado? Será que é o futuro? Mas na verdade ele fala da grandiosidade que existe dentro dele, ao mesmo tempo da como é limitada a corporeidade dele. Quantas vezes a gente não sente essa mesma coisa? Num outro momento ele vai falar do Pierre, que é eu acho que o fio condutor de toda a história gira um pouco em torno dele. E ele vai falar num determinado momento que o Pierre estava tão cheio, tinha experimentado uma ternura tão grande, estava tão pleno, estava tão que, embora o frio onde ele está fosse imenso, ele abre a camisa porque o que há no exterior é, na verdade, irrelevante perto daquilo que ele está sentindo interiormente. E quantas vezes você já não passou mais ou menos por isso? Quando tudo ao redor é irrelevante, ou você se torna até insensível ao que está ao redor diante daquilo que se passa no seu interior. Quantas vezes no momento de dor, nada de bom que possa aparecer diante dos seus olhos é capaz de te tirar daquela tristeza profunda que existe dentro de você. Diante da perda de alguém, diante da perda de um grande amor, quando tudo parece perder o sentido e nada fora do teu interior é capaz de resgatar, é capaz de tirar daquele calabouço de tristeza e de amargura. Ou também quando você está pleno de amor, quando você está pleno de felicidade e até o tempo se torna irrelevante, as pessoas, as suas atitudes, ainda que más, são irrelevantes para você, porque você está tão pleno de amor, não importa o calor que você está passando, não importa o frio que está acontecendo, o seu coração está tão pleno que tudo ao seu redor se torna irrelevante. E é isso que o Lev Tolstói faz na sua história. Ele consegue transmitir algo que por vezes nós somos incapazes de traduzir em palavras. Leon Tolstói coloca ao descrever o que se passa no interior dos seus personagens. E isso, na minha opinião, é o que torna essa obra fantástica, essa obra inesquecível, uma obra que merece ser lida sem qualquer medo, uma obra que merece e precisa ser lida. Leon Tolstói constrói psicologicamente seus personagens. Existem miríades de personagens, de pessoas que surgem, fictícias, reais. Ele incorpora os seus personagens a acontecimentos históricos. Os fictícios, obviamente, ele faz uma descrição psicológica desses personagens e você consegue compreender a atitude daquele personagem. Então, Leon Tolstói ele coloca o leitor a par de quem é aquela pessoa. É como se ele te ambientasse a cada personagem para você entender as atitudes, a maneira de pensar, a maneira de reagir. Tudo isso é muito interessante, é muito cativante no Leon Tolstói. E ele faz isso com a maioria dos personagens que aparecem durante toda a narrativa. Como eu disse também, o livro ele traz muito desses conflitos que o Leon Tolstói teve ao longo da sua vida. Então você vai encontrar o Pierre, que é um personagem que busca se encontrar no ambiente, na sociedade na qual ele vive. Ele tem a impressão de que as atitudes dele são sempre tomadas a partir daquilo que as pessoas esperam. É como se ele não fosse autor das suas próprias ações. Também é um personagem que, nesses conflitos, tenta resolver a questão dos servos que vivem em condições precárias. Isso também remete um pouco àquilo que Tolstói viveu na sua juventude e após a guerra também da qual ele participou. Tem o príncipe Andrei, que na história particularmente é um personagem que eu gosto muito, talvez por me identificar um pouco com ele, que ele passa por situações, tragédias pessoais bem dolorosas e vai ao fundo da falta de sentido na vida, na qual ele só espera a vida dele passar fazendo as obrigações dele sem nenhuma perspectiva, nenhuma esperança, e de repente redescobre
a vida a partir de um amor que lhe é despertado. Então você vai encontrando esses aspectos daquilo que viveu Tolstói, dos seus conflitos, das suas indagações. Você vai encontrando isso durante toda a narrativa. Existe uma crítica muito grande também à própria guerra, na qual são sempre mortos os pobres e soldados, enquanto os soberanos no final acabam fazendo acordos e todas as vidas que se perderam parecem ter sido de forma inútil. Ao mesmo tempo que ele critica a guerra, ele também faz uma crítica à sociedade que vivia como se não houvesse guerra. Eu me lembro que quando li E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, ela trata da guerra, mas no caso da questão da guerra civil nos Estados Unidos, e mostra que naquele caso as pessoas tentavam viver apesar da guerra, tentavam levar sua vida de forma normal apesar da guerra. E no caso de Guerra e Paz, durante todo o período de guerra, as pessoas vivem como se não tivesse guerra, com suas festas, com suas pompas, até mesmo aqueles que tinham filhos na guerra, mas que eram nobres, então por vezes estavam em postos de oficiais. Elas vivem normalmente as suas vidas com suas festas, os atos sociais que lhe eram comuns e que não mudam, né, a partir da guerra. Além disso, também existe uma crítica na questão dos casamentos arranjados a partir do dote que as noivas poderiam oferecer, né, aqueles casamentos que eram lucrativos. Existe também uma crítica em relação a isso. Tudo isso é muito especial na obra do Leon Tolstói, e é um enredo que vai seguir aí o período de 15 anos das guerras napoleônicas, e ele vai levando a história de cada uma dessas famílias durante todo esse período. Só isso já seria extraordinário como obra, mas para mim o que salta realmente aos olhos, o que fica mais gravado em mim até então nesse primeiro volume, é essa expressão da realidade interior, esse lado psicológico da obra. Guerra e Paz, então, é um livro indicado para quem gosta de romance, para quem gosta de epopeias, para quem gosta de conhecer a partir de uma história fictícia um pouco de história real, porque Leon Tolstói ele estudou em relação às guerras napoleônicas, foi aos locais de batalha, ele buscou documentos históricos para compreender aquele período. Então você pode compreender um pouco da história no que diz respeito às batalhas, aos locais das batalhas, os acordos políticos de cessar-fogo, enfim, você pode aprender um pouco sobre isso também. Claro que não é o objetivo da obra, mas principalmente Guerra e Paz é um livro para quem quer adentrar nessa realidade humana, nessa realidade psicológica humana, porque ele consegue descrever e consegue levar para o leitor os sentimentos, os conflitos, as alegrias, as tristezas, as intenções de cada um dos personagens. Então eu espero sinceramente que você se sinta despertado a entrar no Império Russo, nas casas das grandes famílias da nobreza, e descobrir a riqueza que existe em Guerra e Paz. Espero em breve fazer um outro vídeo sobre o segundo tomo. Eu não vou esperar lê-lo completamente, porque afinal são 1.300 páginas. Então eu espero durante a leitura ir realizando alguns pequenos vídeos sobre as minhas impressões sobre o segundo volume de Guerra e Paz. Espero que você tenha gostado dessa resenha, e se você gostou, clica lá em gostei, compartilhe o vídeo e faça o seu comentário. Um forte abraço, até a próxima!